Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 44. Eu sou Rafael Arinelli e hoje a casa vai cair, hein? Eu sou Daniel Cury e eu adoro o cheiro de frases famosas pela manhã. Aqui é o Henrique Risato e eu acho que esse podcast vai ser só pra encher linguiça. Por que só pra encher linguiça? É uma antecipação pro filme do cara que não tem mais cueca. Nossa senhora. Agora o Superman não tem mais a cueca pra fora da calça. Tipo, ele não tem cueca. Entendi. Espero que as pessoas que estejam escutando estejam ansiosas pro podcast 45 sobre Super-Homem. A gente vai destrinchar o Super-Homem inteiro no podcast. O filme do Super-Homem, que fique bem claro. Até porque o Super-Homem ia ser um pouco difícil, né? Mas tudo bem. Hoje no podcast Cinemação número 44, a gente vai colocar a casa abaixo. Vamos falar sobre os filmes que a gente não viu, filmes que a gente deveria ter visto e nunca viu. Aquela vergonha alheia mesmo, assim. Todo mundo fala, pô, filme bom, aquele tal, aquele outro, não sei o que, e a gente não viu. Vamos revelar quais são os filmes que a gente não viu. Para começar o podcast Cinemação número 44, vamos pro quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Dani, comentários chegando em avalanches pra gente, muita coisa legal vindo e o pessoal tá sempre entrando em contato com a gente via Facebook, via Twitter, via e-mail e assim vai. Mas a gente precisa dizer pra eles como chegar nesses meios de contato. Então, Dani, destrinche para nós, usando mais uma vez a palavra no mesmo podcast, como que as pessoas fazem para escrever pra gente, para ter o contato com o Cinemação. Palavra do dia, #destrinchar. Pois é, quem quiser mandar pra gente uma mensagem via Facebook, é só ir no facebook.com/cinemação e comentar onde quiser em todas as nossas postagens, ou mandar uma mensagem, ou enfim, citar o Cinemação. E claro, curta lá a página do Cinemação do Facebook e aproveita para ver todas as novidades, para saber das nossas promoções e tudo mais. Quem quiser seguir a gente no Twitter, é só entrar no twitter.com/cinema_ ou sublinha, tem gente que fala, né? cinema_ação. E lá você segue a gente no Twitter e pode dar reply, mandar DM, fazer o que você quiser para entrar em contato com a gente. Quem preferir escrever alguma mensagem um pouco mais longa ou não tem essas redes sociais, pode mandar um e-mail para contato.cinemação@gmail.com e mandar a mensagem que quiser, com críticas, sugestões, ideias malucas, comentários, o que você quiser, você pode contar pra gente, que a gente não conta pra ninguém, a gente só conta aqui no podcast. Perfeito! E mais um recadinho que a gente tem pra dar é que hoje o podcast ele é gravado toda terça-feira e ele é publicado toda quinta-feira. Então hoje, terça-feira, foi o final da promoção do sorteio do par de ingresso pro Star Trek. E a gente teve aí uma vencedora, não é isso, Henrique? É isso mesmo. E a vencedora foi a Carolina Bonturi, de Campinas. Parabéns, Carolina. Parabéns, Carolina. Mais um ingresso entregue. Agora só falta você entrar em contato com a gente pra gente poder mandar os ingressos para você. Você vai poder assistir Star Trek na faixa, como o Henrique disse no último podcast, no Vasco. Algo que eu nunca tinha escutado antes. E vale a pena assistir o filme, não vale não, Henrique? Vale a pena pra caramba, eu curti. Eu até tinha colocado no meu Facebook assim, se você ganhar, me convida, mas
sei lá, se quiser me convidar, tá com 2 ingressos aí. Legal. E comentário agora? Quem que vai começar hoje? Eu vou começar lendo um comentário da Dani Cosmoveg, que é autora do Cinemação e tá sempre comentando, então é super legal. Ela comentou o seguinte, no último podcast, inclusive, na postagem do blog com o podcast Cinemação 42, que foi quando a gente falou da Pixar, ela comentou o seguinte: olá, falar da Pixar é sempre um enorme prazer. Vocês falaram que era mera coincidência sair filmes parecidos na Pixar e na DreamWorks, mas na verdade, um dos executivos da Disney foi mandado embora e ele sabia do esquema de 5 filmes, o tema e os anos que seriam publicados. Com essa informação, ele fundou junto com o Steven Spielberg a DreamWorks e por esse motivo, quando sai formigas em uma produtora, sai na outra, peixes, monstros, e nessa competição temos o plágio mais bem sucedido, que é o Shrek, né? Então foi uma análise bem legal. Eu fiquei sabendo até um pouco depois do podcast da Pixar sobre essa história do executivo que saiu da DreamWorks. Eu não sabia de detalhes dessa história. Mas de qualquer forma, independente de executivo que sai de uma empresa e vai para outra, existe uma certa sintonia entre todo mundo em Hollywood. Porque todo mundo lê roteiro de muita gente, é muito produtor recebendo muita proposta, é muita produtora com muito projeto que vai, uns dão certo e outros caem. E às vezes quando um dá errado numa produtora, o roteirista vai lá, leva o roteiro pra outra. No meio dessa bagunça existe as pessoas ficam sabendo, né? Então uma coisa que eu sei, por exemplo, que foi o caso recente da Branca de Neve. Teve 2 filmes da Branca de Neve no mesmo ano, com tons diferentes, sim, mas a mesma personagem em filmes de diferentes estúdios, né? E isso acontece porque os roteiristas estão sabendo, estão de olho, e daí um fala assim, vou fazer esse filme e tal. E aí surgem essas ondas, né? Tipo, filmes que ressuscitam determinados personagens, ou filmes que retomam coisas da década de 80, da década de 60. Então é por isso que surge, mas foi muito interessante isso que a Dani Cosmoveg comentou. E ela também comentou do Shrek, né? Seria a versão da DreamWorks pro Monstros S.A., que agora tá com uma continuação aí no cinema. Na verdade é um prequel, né? É uma pré-sequência. E o Shrek teve acho que 4 ou 5 filmes, então são 2 franquias da Disney Pixar e da DreamWorks que deram muito certo. E continuando com a qualidade que eles têm hoje, eu acho que é muito válida essa concorrência e essa troca de informação se manterem o nível, né? Eu acho que agora não tem mais porque já passou o conhecimento que esse executivo tinha, né? Mas de qualquer forma, enfim, pode ser um problema, mas também é interessante, eu acho. Eu precisaria meditar a respeito disso. O comentário que eu tenho aqui é da Elisa Cazorla, que ela enviou, na verdade, esse comentário pra gente através do Twitter, e ela falou o seguinte: a gente postava no Facebook lá algumas frases de personalidades, e uma delas foi o Woody Allen, que foi tema de um podcast que a gente fez só sobre esse diretor genial que o Hollywood tem, né? E ela falou o seguinte: Woody Allen é genial, adoro a frase dele: se meus filmes não dão lucro, sei que estou fazendo algo certo. A gente comentou inclusive sobre essa frase no podcast, né? Quando justamente ele falando sobre essa diferença de lucro, dinheiro e sucesso e tal. E sem dúvida nenhuma, assim, o fato do filme dele não dar tanto lucro mostra, inclusive, que ele tem um público mais restrito, assim, até, vamos dizer, intelectualizado. Sim, pero não mútil, eu acho. Eu acho que ele faz, sim, de filme para ganhar dinheiro e ele precisa de certo quantidade de bilheteria, né? Não é à toa que os filmes dele, as distribuidoras acabam planejando muito bem os lançamentos, não lançam em qualquer data, tal, claro, nenhuma distribuidora vai fazer isso. Mas eu acho que assim, é um pouco porque ele tem um público mais específico, mas também ele não é um produtor independente que só quer fazer filme maluquinho pra passar em festival. Não, ele quer passar no cinema e ganhar dinheiro com isso. Mas é válido. Bom, meu comentário, quem mandou foi o Alessandro Silva. Ele falou sobre um post que eu acho que ele viu lá no Twitter, que é do Conheça Afternoon Delight. Ele escreveu o seguinte: parece ser um ótimo filme. Eu também acho, não só porque eu que coloquei a notícia, mas eu acho que esse Afternoon Delight, ele deve ser um drama meio comédia. A história é assim, é um casal
que tá com o relacionamento meio xoxo, com aspas, com os dedos. E daí eles resolvem contratar, assim, um stripper pra dar uma calientada no relacionamento, tanto do marido quanto da esposa. Só que o marido acaba se envolvendo mais do que era pra se envolver. E o legal desse filme são os atores. O marido, quem faz é o ator o Josh Radnor, que ele é o Ted Mosby do How I Met Your Mother, que é um seriado que eu sei que o Rafael Arinelli e o Daniel Cury somos fãs. A esposa é a Catherine Hahn. Ela é aquela mocinha do Como Perder um Homem em 10 Dias. É uma das amigas lá que é meio fracassadona, assim. E, tipo, o personagem também lá do Josh Radnor também é um cara muito tonto, assim. Então são dois atores meio losers que tem bem a cara do filme. Eu acho que vai ser um filme bem legal, assim. E é o vencedor do prêmio Sundance, né? Mas ele é um típico filme que com certeza não vai chegar em tantas salas de cinema no Brasil. E eu até arriscaria dizer que talvez ele nem passe no cinema no Brasil. Eu acho que ele chega direto em DVD. Ele é um típico filme, assim, interessante, tem as suas coisas boas, mas ele é uma produção muito independente e muito diferente do que o Brasil recebe com grande expectativa. Então eu acho que ele é bem possível que ele nem chegue no cinema no Brasil. Eu acho que um outro ponto legal de destacar desse filme é que esse filme vai ser praticamente uma reestreia do Josh Radnor como ator de filmes de cinema, sendo dirigido por um diretor de cinema mesmo, porque antes desse filme, o Afternoon Delight, ele fez em 2012 o Liberal Arts, em 2010 ele fez Tudo Acontece em Nova York. Os dois filmes ele escreveu, ele dirigiu e ele atuou. Então ele estava indo por uma linha, inclusive eu escrevi uma crítica sobre o Liberal Arts e eu escrevo lá, eu digo que ele estava indo por uma linha assim que ele estava fazendo muito mais do mesmo e ele estava ficando assim muito previsível nas atuações dele. São sempre filmes focados em Nova York, sempre o mesmo tipo de personagem que tem a ver com o Ted Mosby. Assim, sabe quando parece que fica muito repetitivo e cansativo assim? Então o Afternoon Delight pode trazer de repente um tempero a mais aí do Josh Radnor pro cinema, né? She looks into the mirror thinking, what did I do wrong? There he goes, but I gotta keep moving. There ain't nothing. 2, 1, 2. Miss O'Malley didn't mean what she said. Got a heart. Bom, a gente pensou nessa ideia, nesse tema do podcast, justamente para mostrar que é impossível assistir todos os tipos de filme de todas as épocas e ainda vir falar sobre esses filmes aqui e tal. Então, o que a gente pensou em fazer? Vamos mostrar para as pessoas que a gente não consegue assistir tudo. E pior ainda, né? Tem muitos filmes que são clássicos, são artigos de como se faz cinema e tal, e, né, assim, filmes super bem acabados e tal, que de repente a gente não viu, mas como a gente tem informações diferentes, tem visões diferentes, a gente acaba querendo assistir os filmes para tentar estudar, pensar neles, tentar entender como que foi feito todo o mecanismo dele de ser produzido e tal. E aí, para fazer isso, a gente começou a bolar, né? Como que a gente vai fazer o podcast, então? Vamos fazer o podcast, vamos listar os filmes que a gente não viu, vamos cruzar as listas e não sei o quê. E aí a gente criou um mecanismo aqui que a gente fez uma listinha de alguns filmes, cada um fez a sua lista, independente, ninguém mostrou pra ninguém, pra gente justamente ter reações autênticas, assim. Então, o que a gente quer? A gente quer ir falando os filmes que a gente não viu e que os outros, né, falem um pouco sobre esses filmes, porque se eu não vi, pode ter muita gente que não assistiu também, né? Mas para começar essa discussão e essas listas que a gente fez e tal, e a gente vai passar por alguns desses filmes,
é interessante a gente pensar, primeiro, o que é que os filmes têm para não serem assistidos? É só falta de tempo, de repente? Ou eles têm algum tipo de... O fato de ser de uma época diferente, vocês acham que isso atrapalha o filme ser assistido? Quando eu fiz a minha lista, eu fui reparando que os filmes que eu coloquei lá são difíceis de encontrar em locadora, e como eu não baixo filmes na internet, eu sou meio, tipo, old school e assim... Ou eu alugo, ou eu compro original, senão eu prefiro não assistir. Então tem alguns filmes que tô com dificuldade pra encontrar pra assistir. Não é falta de interesse, mas é falta do filme físico mesmo. Porque eu sei que tem filme que eu posso tacar no YouTube e assistir. Muitos desses. Mas é que eu sou chato pra caramba. Eu tenho um pouco disso também, mas no meu caso eu colocaria um pouco a falta de tempo. Infelizmente eu não tenho tempo de assistir tantos filmes quanto eu gostaria, né? Então eu sempre tento equilibrar nos finais de semana, alguns clássicos, alguns mais recentes, o que tá no cinema, né? Sempre, claro, com o fator financeiro pesando, né? Meu Deus do céu, não dá pra pagar 5 cinemas no fim de semana, tal, né? Então, meio que por aí. Mas tem alguns que é meio que falta de oportunidade. Quando eu tive, eu não tinha tempo, ou quando eu vi, eu acabei optando por um outro na locadora, ou quando eu tive alguma oportunidade. Então acho que acontece. O que eu acho importante de se dizer para todo mundo é o seguinte: eu tenho dois pontos de vista que na verdade são contrários, mas que se completam ao mesmo tempo. Um é baseado até numa frase muito famosa do crítico Pablo Vilaça, que ele fala que no mundo ideal todos deveriam assistir a todos os filmes. Ou seja, não é porque você leu uma crítica negativa de um filme que você não vai ver. É claro que é natural que a gente leia uma crítica, leia várias críticas e fala, tá todo mundo falando mal desse filme, então eu vou pagar ingresso no cinema pra ver o outro que talvez seja melhor. Mas no mundo ideal todo mundo veria todos os filmes, então a gente precisa tentar ver tudo. Ou seja, tentar ver tanto filmes bons quanto filmes não tão bons, etc. E o outro ponto de vista que eu tenho é de que a quantidade de filmes que você viu não te faz mais ou menos cinéfilo. O que faz você ser realmente um amante do cinema é o fato de você gostar de cinema, de você assistir um filme com um olhar crítico, de você prestar atenção no que você assiste, valorizar pequenos detalhes que o público médio, e quando eu falo público médio, é simplesmente o público que assiste filmes simplesmente por diversão e que não tem tanta paixão assim, não vai perceber talvez esses detalhes. Enfim, e sair conhecer diretor, saber qual que é a diferença de ver um filme do Steven Spielberg e do Woody Allen. Tem gente que tá nem aí se quem que é Woody Allen, quem que é Spielberg, as pessoas não se importam, não prestam atenção no que une esses diretores ou não. Então eu acho que isso é importante. Então se você gosta muito de cinema, claro que é muito bom ter um embasamento. Claro que é muito bom assistir ao máximo de filmes que você conseguir, mas se tem um ou outro que você não assistiu, não precisa ter vergonha, e é simplesmente ter essa vontade de ver e buscar assim que você tiver a oportunidade. Pra mim tem uma coisa que influencia muito, que também, além de ser o tempo, tipo, não tenho tempo suficiente para ver tudo que eu gostaria de ver. Eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de assistir aqueles filmes que são bem mais clássicos, tipo 30, 40 anos, sabe, assim? Tipo, filme bem mais antigo, porque pra mim ele tem um outro ritmo, assim, então eu tenho mais dificuldade de assistir esses filmes. Aí quando eu começo a assistir, eu preciso me ambientar. Então o que eu faço? Eu preciso assistir de dia, sabe? Não preciso estar cansado e tal, porque cara, se o filme for um filme antigo, eu durmo no filme, cara, dependendo do ritmo dele. Então, por exemplo, eu fui assistir Lawrence da Arábia e, cara, tem uma cena no filme, que é a última cena que eu lembro que eu assisti, porque eu dormi logo em seguida, que era ele, tipo, subindo em cima de um camelo e falando, vamos lá, vamos fazer a viagem, não sei o que. Ele sobe em cima do camelo e sai andando naquele camelo. Aí tem uma câmera, assim, bem aberta, que mostra o deserto, e aí aparece aquele camelinho do lado esquerdo andando em ritmo super devagar.
e o camelo vai atravessar a tela inteira. Tipo, isso era uma cena. E aí fica tocando aquela música de Arábia e não sei o que, e o camelinho atravessando assim, cara, apaguei. Era à noite, tava cansado, apaguei no filme, não consegui assistir até o final, entendeu? Eu acho que é normal, até porque às vezes a gente acaba assistindo o filme depois de trabalhar o dia inteiro, depois de fazer um monte de coisa e tá cansado. Eu tento não ter o hábito de assistir um filme deitado, né? Todo mundo gosta de deitar no sofá, eu tento ver filme sempre sentado, que é pra não correr esse risco. E essa questão do ritmo, eu acho que infelizmente é natural, porque a gente tá acostumado hoje com um ritmo tanto de vida quanto de consumo audiovisual de coisas muito rápidas, muito bruscas, então precisa de tempo pra se acostumar. Mas eu particularmente gosto muito de também me preparar um pouco mais pra ver esses filmes mais lentos, embora eu goste bastante desse tipo. Interessante, cada um tem uma forma de assistir. Eu também, quando eu vou assistir um filme antigo, eu prefiro estar sozinho, porque se eu tiver com alguém eu vou começar a zoar o filme, tipo, certeza, assim. Então eu prefiro estar inspirado, vou assistir tal filme. E como o Daniel falou, ficar sentado, se ficar deitado já vai distrair. Então ficar sentado e, tipo, inspirado, vamos assistir. Foi com o Cidadão Kane, foi com Casablanca, assim, eu terminei e no dia seguinte eu assisti de novo. Eu falei, nossa, que filme da hora, assim, tipo, um filme muito melhor do que um monte de filmes mais novos do que eu já assisti. Logicamente, esses dois são tidos como os grandes filmes de todos os tempos. Mas assim, a gente tem aquele preconceito, mas é filme antigo, não era muito bem feito. E acaba a gente descobrindo que não é bem assim. E eu acho que agora entra bem de encontro com vergonha. Filmes que deveríamos ter visto, mas não vimos. No, God! No, God, please, no! 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 Então vamos começar essa listinha. E a ideia é o quê? É um falar e os outros comentarem o filme. Primeiro dizer se assistiu ou não assistiu, e o porquê que deve assistir esse filme ou não assistir esse filme, né? A gente pode comentar nesse sentido e tal. Então, um dos filmes que eu não assisti, mas que eu já, inclusive, tô com ele, eu preciso, tá pronto pra eu assistir, mas eu não assisti até hoje, é um filme que vocês comentam muito, e que eu acho que deve ser muito bom, que é V de Vingança. Não acredito, Rafael, não acredito. Vou embora da sua casa agora. Cara, V de Vingança. Filme muito interessante. Semana retrasada, que tava bem o auge dos protestos. No final de semana, chegou o inverno. Agora, no dia que a gente está gravando o podcast, porque vocês podem estar ouvindo o podcast em setembro de 2068. Mas agora, em junho de 2013, logicamente chegou o inverno. Isso quer dizer que o renitento aqui já tava gripado. Deitei lá no sofá, vou assistir V de Vingança pela 1000ª vez. Eu até pensei em assistir pra fazer algum post, alguma coisa legal no Cinemação. Cara, se eu fosse colocar as frases de impacto e as ideias, eu ia praticamente, eu falei até com o Daniel, eu ia escrever o filme inteiro no site, porque é fenomenal. Pela história, nem pelas cenas de ação, é muito bom, né? Assim, ele pega bem a essência dos irmãos Wachowski. Eu acho mais legal do que a trilogia Matrix até. É uma referência, assim. É o V de Vingança, assim. Se eu fosse falar pra alguém, os caras fizeram V de Vingança, eu não falaria os caras ajudaram a fazer o Matrix, por exemplo. Mas sabe qual que é a minha sensação com V de Vingança? É que ele passou por mim com o tempo, assim, na época eu devo ter assistido outros filmes e ele tava naquele monte, assim, e daí, ele passou, sabe quando passou? E daí você escuta as pessoas falando, V de Vingança e tal, eu não assisti esse filme. Aí você fica tentando lembrar de cenas e tal, e eu realmente não assisti, cara, porque passou como uma avalanche. O V de Vingança eu assisti, mas ele estaria numa outra lista, que é a que eu chamo de filmes que eu preciso assistir de novo. Já faz um tempo que eu assisti, mas eu tenho noção de que é um filme muito legal e muito interessante de se analisar, assim. E acho que realmente, eu concordo que foi o melhor filme dos irmãos Wachowski. Eu acho que, mesmo não tendo visto mais do que uma vez e talvez algumas cenas por aí, eu acho que é o melhor filme dos irmãos Wachowski. E acho legal você assistir por enquanto, Rafa, tá tendo até essas manifestações, porque no filme, você pega muito do espírito, você entende, porque tem os
caras lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, com a máscara do Guy Fawkes, que é aquela máscara que o V usa. E daí você vai descobrir a história dele e, meu, tem muito a ver com o que tá acontecendo aqui no Brasil. Então tá bom, então eu tenho que assistir. E aí, o que você tem que assistir? Eu tenho que assistir um filme que provavelmente eu já comentei bastante dele aqui, mas eu nunca assisti. Psicose. Nossa, Psicose eu assisti há muito tempo atrás. Psicose é um dos filmes que eu diria que é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Tem tudo, assim, é um grande clássico. E o melhor do Psicose, na verdade, é que hoje, como ele é um filme muito clássico e muito antigo, hoje as pessoas sabem mais ou menos qual que vai ser o fim, tem noção. Mas o mais legal é imaginar as pessoas na época que saiu o Psicose indo pro filme sem ter a mínima ideia do que elas iam assistir, e assistir aquilo que era completamente incomum na época. Enfim, era totalmente inovador, né, que o Hitchcock fez. Então essa é a melhor coisa do Psicose, é a história do cinema mesmo, assim, é mais do que o filme em si. Claro, o filme em si é perfeito, é sensacional, mas é você entender, tentar imaginar como que era na época e entender a importância que ele tem pra história do cinema. Isso porque eu já assisti um monte de filme do Hitchcock, Os Pássaros, o Vertigo, né, que eu acho que é Um Corpo que Cai aqui no Brasil, e o Psicose mesmo lá, Norman Bates, eu sei até o assassino, e não assisti o filme, vergonha. Mas vergonha mesmo vai ser quando eu contar pra vocês que eu nunca assisti Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola. Dani, vergonha dupla, também não assisti. Cara, eu também assisti esse filme há muito tempo. Devo ter assistido, tipo, na televisão, alguma sessão cult, assim, da Telecine, sei lá o quê. Mas também é um filme, assim, o que chama muito a atenção desse filme, que eu me lembre, é justamente as cenas de violência, né? E ele tem algumas cenas de guerra mesmo ali, que chama a atenção justamente pela época, mais ou menos com essa linha do Psicose, né? A história é muito boa também, ele tem uma narrativa bem legal, mas cara, eu não lembro de muito detalhe desse filme, porque faz muito tempo que eu assisti mesmo. Eu lembro da cena do cheiro de Nepal pela manhã, eu acho que, tipo assim, ele é bem legal mesmo, mas também eu acho que entraria na minha listinha de preciso ver de novo. Enfim, é um filme que faz tempo que eu quero ver, que tá na minha lista, mas acho que é legal daí que a gente pode fazer tipo uma sessão cinemação, né? Todo mundo assistindo os filmes. Cara, então, e daí tem outros filmes aqui que eu não assisti, né? Eu vou pra um mais recente, que na verdade também não assisti porque eu fiz uma lista de vários filmes que eu tinha que assistir naquela época e eu não assisti. Que foi justamente um dos filmes mais aclamados do último Oscar, dos últimos Oscars, que é O Artista. O Artista eu ainda não assisti. Cara, eu imaginei que você fosse falar alguma coisa assim. E eu quase falei desse filme a hora que eu tava falando dos filmes antigos em preto e branco que eu assisti. Se você pegar O Artista, é básico. Sim, você tem a mesma sensação que a gente falou lá, o Casablanca, o Cidadão Kane, filmes em preto e branco. Mas assim, é a história do cinema. E O Artista, ele pega muito disso, eu achei. Que é aquele negócio do preto e branco, saiu do filme, saiu o filme mudo, começou o filme falado, que foi bem na época dos filmes do Charlie Chaplin. E você vai gostar, a história é bem divertida, assim. Eu lembro que eu ficava, assim, torcendo pelo personagem principal também, porque é meio sofrido, assim. Você fala, nossa, ele só tá se ferrando, coitado. Tipo, você torce pelo herói do filme. E é um filme, além de muito bom e muito bonito, é uma coisa que me deixa muito puto da vida, que tem muita gente que não assistiu, porque ele é mudo e preto e branco. Tem gente que fala, eu não vou ver porque ele é mudo e preto e branco. Pelo amor de Deus. Assim, aí é que você tem que ver pra aprender a apreciar esse tipo de arte. É, que pra deixar claro, não é o meu caso. Eu não assisti porque eu assisti vários outros filmes da mesma época e pra mim é o mesmo caso de V de Vingança. Ele passou, assim. Mas assim, já tô com ele também, já quero assistir e, tipo, tá na minha lista e eu vou assistir esse filme. Agora, eu, tipo, sou fãzaço, já assisti vários filmes do Chaplin e tal, então não é por ser preto e branco que o filme não entrou na minha lista de assistidos, né? At last, we finally meet. I have something for you, Jon Snow. A farewell gift. For all the things you've done, for the things you might have done.
Com licença que agora eu vou apanhar das pessoas ao meu redor. Vou ser muito sincero, eu não faço questão de ver. Se um dia estiver passando na televisão, ou se um dia alguém me chamar pra ver, mas enfim, eu não assisti. E talvez eu veja, mas não vou fazer questão de ver. Ô, Rafael, o Daniel tá se explicando muito, hein? Bem bomba. Não é nenhum filme, são 3. Vou colocar os 3. Trilogia Indiana Jones, nunca assisti. Se você falasse ainda De Volta para o Futuro, eu acho que eu ia moer o computador na sua cabeça. Mas Indiana Jones, cara, tipo, eu sei que eu assisti os 3 porque, sessão da tarde, aquele cinema da Rede Globo de domingo que eu nem sei o nome, mas tudo bem, até passa, vai. É bacaninha, cara, mas não é essencial. O que você acha? Cara, eu acho que é essencial, sim, porque é um filme que quebrou paradigmas. A gente já falou sobre isso em filmes de aventura. Assim, ele é um filme que ele quebrou paradigmas pra época dele. Então, foi feito um herói bem mais humanizado, um cara que, tipo, era professor, uma coisa mais próxima e tal. Eu acho que pelo menos o primeiro e o segundo, eu acho que vale a pena assistir, sim, porque faz parte, inclusive, da história do cinema. E não é um filme que você vai, tipo, assistir e vai falar, puta, perdi 2 horas da minha vida aqui. Porque é uma ação, né? Então você fica curioso pra saber o que vai acontecer e tal, né? No filme do Indiana Jones, que eles vão atrás do Santo Graal lá, é muito legal o filme, principalmente pelas sacadas da última cena e tal, dele tentar descobrir qual que é o Santo Graal e tal. E o primeiro filme, que é a Arca Perdida, ele inclusive fez tanto sucesso que ele virou um brinquedo, né, na Disney. Tem uma parte teatral da Disney que mostra as principais cenas do filme e tal. Então, tipo, é um filme marcante. Eu não tenho esse desprezo como o Henrique tem pelo filme de Sessão da Tarde, não sei o que. Eu acho que é um filme que marcou geração, assim. Eu acho que vale realmente a pena parar um tempo pra assistir. Não, eu vou sim, mas não tá na minha lista de prioridades, pra ser sincero. Bom, meu próximo filme, não sei se vocês também assistiram, acredito que sim, porque é um filme um tanto quanto recente, assim, mais ou menos. 2001, Uma Odisseia no Espaço. É um filme excelente. Eu acho que a cena de respiração é uma das cenas preferidas que eu tenho. Fora o corte, né, o corte mais louco do cinema, que é do ossinho lá. Eu acho que tem que assistir. Ele é um filme que quem tá acostumado com um ritmo mais acelerado talvez ache um pouco cansativo, mas é um clássico que assim, tem que estar na lista de obrigatoriedade mesmo assistir, simplesmente pela história e pelas cenas marcantes. E por ser, claro, um roteiro muito, muito bom e muito, muito bem feito. Tem um outro filme também que não é tão antigo, aliás é bem recente na verdade. Ele ganhou o Oscar na época dele, deve ter uns 10 anos aí, que é uma comédia romântica, um romance bonito, que eu sei que é muito legal. Já ouvi falar bem dele, mas não assisti, que é o Shakespeare Apaixonado. Shakespeare Apaixonado? Não é assim. Ele não é que ele é fundamental pela história, mas ele é bom por ser um filme histórico, entendeu? Ele pega assim muitas histórias do Shakespeare, eu acho. Ele pega um pouco Megera Domada, Romeu e Julieta, mais alguns assim que eu não tô lembrando de cabeça, mas ele conta assim, mais ou menos como Somos Tão Jovens, mostra como o Renato Russo se inspirou para escrever várias músicas. O Shakespeare Apaixonado conta a história de como William Shakespeare foi se inspirando para escrever várias peças teatrais. E eu lembro até que isso daí, quando eu fazia aula de teatro, eu tinha visto. A primeira versão do Romeu e Julieta era o Romeu e Gretel, a filha do pirata. Aí vai mudando até acabar como Romeu e Julieta. É um filme bacana, cara, por essa coisa histórica, assim. Mas eu sei que isso é ficção, né? Não foi assim de verdade. Eles criaram isso. Até o que eu sei. Pelo que eu sei da história do William Shakespeare. Sim, eles puseram, assim como também no Somos Tão Jovens, não necessariamente o Renato Russo tava lá com a menina e falou assim: nossa, que festa estranha, gente esquisita. Tipo, esquisita é você, ô brasiliense. Não, tá certo, entendi. Mas é engraçado, né? Porque é um filme que, tipo, ganhou Oscar, fez um filme de 99, se eu não me engano, 2000, sei lá, 99. É um filme, assim, que, tipo, ganhou vários prêmios, ganhou Oscar e tal, mas foi um filme que, pra mim,
não fez grande marco, assim. Eu não foi um filme que, tipo, que eu assisti, aí outra vez que tava passando eu quis assistir de novo e tal. Ele é um filme, eu não sei se o Henrique concorda comigo, mas ele é um pouco maçante nos diálogos, assim, você não acha? Ele é meio assim, culto, sofisticado, assim, uns termos antigos, sabe? Isso pode ser meio ruim para algumas pessoas, mas eu não liguei muito, eu gostei bastante. Aqueles filmes assim que você não necessariamente tem um final feliz, entendeu? E tem a Gwyneth Paltrow. My story starts at sea. A perilous voyage to a distant land. A shipwreck. Um filme que eu acho que deve ser muito bom é o Cidadão Kane, o melhor filme da história do cinema. Eu precisaria rever de novo pra dizer se eu acho que ele realmente é o melhor da história do cinema. Eu não sei se eu colocaria ele como o melhor da história do cinema, mas é filme fundamental pra qualquer um que gosta de cinema e pra qualquer um que gosta até de comunicação em geral, porque ele trata muito desse assunto. Tem um roteiro fenomenal, assim. Eu queria, uma coisa que eu não fiz com esse filme, aliás, com pouquíssimos filmes, infelizmente eu fiz isso, mas que eu gostaria muito de fazer com o Cidadão Kane é ler o roteiro mesmo, ler o roteiro do filme. Se aqui ele existe disponível com alguma facilidade. O Cidadão Kane é bem legal, cara, por dois motivos. Um, porque eu acho que ele é fundamental em qualquer faculdade de jornalismo ou de comunicação, como o Daniel falou. Porque ele mostra, assim, como é moldada uma pessoa para a mídia, entendeu? Como é vendido o produto, só que não é um produto, é uma pessoa. E também é muito legal pelo mistério que tem, porque quando ele morre no comecinho do filme, ele fala uma palavra, Rosebud. E daí eles ficam, nossa, o que é essa palavra? Que código ele tentou transmitir? Será que era o nome de assassino? A arma? Alguma coisa assim. Então tem esse mistério, tem a questão assim da venda do personagem, né? De como ele foi moldado, toda a história do personagem principal. Cidadão Kane, sem dúvida pra mim é um dos meus filmes favoritos, assim, desses antigões. Vale a pena. Eu tenho uma história com o Cidadão Kane que é assim, ó, eu fui no cinema, fui com um pessoal que eu não conhecia, e a gente foi todo mundo junto lá e tal. E aí calhou de eu ter que dar uma carona pra um cara que tava hospedado lá num spa, e daí eu falei, não, vou dar uma carona pra esse cara e tal. Daí peguei o cara foi comigo no carro e a gente tinha acabado de assistir algum filme, eu acho que foi Homem de Ferro 3 que a gente assistiu no cinema. E o cara tava do meu lado, eu fui dirigindo e tal, daí o cara virou pra mim, e daí eu falei, e aí, você gostou do filme e tal? Dele, filme meio bobo, né? Eu falei, eu também achei meio ruinzinho e tal. Dele, cara, tô louco pra chegar no spa agora, e eu pego o emprestado deles, Cidadão Kane. Putz, é o melhor filme da minha vida. Aí sabe quando você não quer, tipo, eu não assisti o melhor filme da sua vida? Daí eu só fiquei fazendo, com certeza, é muito bom dele. Não, porque você já assistiu, porque tem a cena tal e tem a cena tal, porra, é fantástico, e aquele diálogo, não sei o que, e eu só, então, é verdade, então, tipo... Não quero cortar o assunto. Mas esse tá na minha lista dos que eu preciso ver de novo. Esse com certeza. Bom, tem um outro filme também que acho que tenho quase certeza que o Daniel e o Rafael assistiram, mas eu ainda não assisti. E eu quero muito assistir. Que é o Taxi Driver. Puta, tava na minha lista. Tava na minha lista, eu não assisti esse filme também, eu tava até, quando eu fui fazer a lista, fui pesquisar sobre ele pra ver se eu tinha assistido, e eu vi que o Robert De Niro ganhou Oscar, a Judy Foster ganhou Oscar, e aí eu vi algumas cenas do filme, tipo, Martin Scorsese, Robert De Niro, Judy Foster, puta filmaço, né? Eu até sei lá siga aquele táxi, mas, não assisti ainda. Eu só vou fazer um comentário, vocês merecem a morte por isso. Por que, Dani? Por que, meu? É o melhor filme da história pra você? Não digo o melhor filme da história, mas é um dos filmes mais fodas que existem no mundo, assim. É sensacional. Por tudo, pelas cenas, pela trilha sonora, pela mise-en-scène, pelo roteiro, pela cena final, que é muito sensacional, que é quase que um Tarantino muito louco. É muito louco. Não vou nem dar detalhes, eu acho que todo mundo... Vocês têm que ver amanhã o filme e pronto. Realmente é um filme que, olha, quando eu comecei a ver, tipo, a ficha técnica do filme, eu falei, cara, puta, precisava ter visto esse filme, porque
é tipo, só pelos nomes, né? Só pela ficha técnica você já vê que é bom. Vocês, só uma coisa, vocês marcaram. Isso vocês marcaram. Vocês podem me xingar. Agora eu não aceito que vocês me xinguem por eu não ter visto algum filme, que vocês marcaram. Adoro fazer draminha, assim. Bom, eu coloquei aqui um filme que eu queria saber se vocês assistiram. Requiem para um Sonho. Não. Cara, esse filme é perturbador e muito bom. Aliás, os filmes do Aronofsky, eu acho que todos os filmes dele deveriam ser obrigatórios para todo mundo. Eu confesso que eu não assisti todos os filmes do Aronofsky, mas o Requiem para um Sonho é um filme assim, ele é bem perturbador, ele tem cenas muito fortes, mostra uma realidade muito maluca, mas ele é um filme muito legal. Pra quem gosta de filme loucão, é perfeito, assim, muito bom. Eu recomendo pra vocês dois. O que eu escutei falar, daí eu não sei se é uma... queria até ser o testemunho, né? Que ele tem uma curiosidade, esse filme. A maioria dos filmes dessa época, assim, porque o Requiem, ele foi lançado em 2000, né? E a maioria dos filmes tem entre 600 e 700 cortes. Requiem tem mais de 2.000 cortes. Tipo, dá pra perceber isso. Tipo, é um filme que tem muita cena picada, assim, mas, tipo, no seu, vamos dizer, no seu todo, ele conta uma história legal. Sim, mas tem muito corte porque tem muito devaneio, porque os caras usam drogas, tal, então tem muito corte pra mostrar o que eles estão tendo de alucinação, e tem muito corte, eu tô lembrando agora de uma das cenas finais, que é uma cena pesadíssima, até de sexo, inclusive, que tem cortes porque, né, tipo, mostra, não mostra, aquela coisa meio assim. Não vou dar detalhes porque é spoiler, porque assim, ó, a cena é muito chocante. Mas é por aí mesmo, faz sentido essa curiosidade aí. Cara, sempre me indicaram acho que umas 3 vezes, pessoas importantes, professores e tal, por coisas que eu já fiz até na faculdade, ou coisas que eu escrevi, que falaram pra mim assim, olharam e falaram assim, você já assistiu Shortcut Cenas da Vida? E eu, não. E aí eu me obriguei a assistir Shortcut Cenas da Vida, mas eu ainda não assisti Shortcut Cenas da Vida. E agora, o que eu faço? Relaxa, cara, eu não tenho a mínima ideia do que você tá falando. Então, Dani, eu acho que você não precisa se preocupar também, porque esse é um filme que todos nós, de cinemação, vamos ter que assistir. Porque eu nunca nem tinha ouvido falar nesse filme. Eu tive que correr aqui pra procurar foto de pôster, foto de cenas e tal, pra ver se eu tinha assistido. Meu, às vezes, né, pode ser um filme que eu coloque assim pra assistir e daí, ao decorrer do filme, eu lembre que eu assisti, cara. Mas, assim, das cenas, dos atores e tal, eu não assisti esse filme e eu acho que você não precisa se preocupar tanto. Acho que você pode assistir Indiana Jones antes. Se eu não me engano, eu acho que ele tem uma pegada tipo a 360 ou Babel, que são filmes que relatam a vida de vários personagens que se cruzam no final. Eu vi paralelos dele com o Magnolia, que é um filme que tem essa pegada também. Então, mas o que eu mais quero ver esse filme, porque 3 pessoas importantes, assim, né, pessoas que têm mérito de dar alguma sugestão de filme, me deram essa sugestão de filme. Então eu falo, pelo amor de Deus, eu preciso ver. E toda vez que eu vejo ele, assim, pela internet e tal, que eu lembro dele, eu falo, meu Deus, eu preciso ver esse filme, e eu não assisto. You talking to me? Well, then who the hell else are you talking? Talking to me? Well, I'm the only one here. Um dos meus atores favoritos é o Jim Carrey, assim, eu que curto bastante filme de comédia. E esse filme que eu não vi, eu acho que é o único filme dele que eu não assisti. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Ah, não! Não! O pior é assim, é que eu assisti o filme. Só que o Daniel ele fala desse filme uma vez a cada podcast. E aí, tipo, o que a gente vai falar do filme? Então, cara, sempre que ele fala isso, putz, precisa assistir esse filme. Mas a última vez que eu passei, acho que eu tava em algum posto Graal ou Frango Assado, e eu comprei um filme dele, foi o Show de Truman. E tinha esses dois, o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que eu não assisti, e o Show de Truman, que eu já tinha assistido. Daí eu falei, vou pegar o Show de Truman, que eu gosto. E esse o Dani toda vez fala, e eu falo, nossa, nem tenho ideia, preciso assistir esse filme. O pior de tudo é a gente descobrir a falsidade da pessoa em
em 43 podcasts que ela nunca demonstrou nada a respeito disso, né? Minhas habilidades de interpretação não estão a serem discutidas aqui, Rafael Arinelli. Bom, pois é, eu não vou nem comentar muito sobre ele, porque eu já comentei bastante. Quem acompanha o podcast sabe o que eu falo desse filme. É um dos filmes que eu mais gosto, inclusive eu quero ver de novo, pelo prazer de ver de novo, tipo criança que viu 10 vezes o Monstros S.A., assim. Não vou nem falar muito, e é isso. Não, e só pra destacar, né? Só pra destacar mesmo, assim, tipo, no último podcast, o seu plano detalhe foi justamente sobre esse filme. Quer dizer, sabe, ou acaba a amizade agora. Relaxa, meu, o Daniel nunca cantou. Tantarantan, tantaran, tantarantan, tantarantan. Pelo amor de Deus, olha só, o podcast, eu falei, a casa ia cair hoje. E outro filme aqui legal, que deve ser muito legal, é O Labirinto do Fauno. E aí, esse filme é legal? Cara, ele não é um dos meus filmes favoritos do Guillermo del Toro. Eu acho que é um dos que eu menos gosto, se for comparar com todos os outros que são mais legais, assim. O Labirinto do Fauno é legal, uma característica. Para mim, é um filme de terror. Não é uma fantasia, não. É um filme de terror, aquele filme. Tem umas cenas, assim, perturbadoras. Tem uma cena que um dos oficiais alemães, ele pega um camponês e cabo da arma, ele começa a bater no nariz dele e afunda o nariz dele pra dentro, assim, com um buraco no meio do rosto dele, na frente do pai do cara. Assistir isso, assim, é muito perturbador. E mesmo as criaturas, elas não são boas, elas são ruins. E é um filme bom porque não tem um final feliz também, que é interessante. Vale a pena assistir, cara, por conhecer mesmo. Eu só acrescentaria que, pra mim, eu acho que é o melhor filme do Guillermo del Toro, que eu já assisti, pelo menos. Então, eu acho que é válido. Eu sempre gosto de filmes de terror com essa pegada, com crianças, porque dá mais terror, faz a gente se sentir com mais medo até, porque a gente se coloca no lugar da criança. E, acima de tudo, não é um filme falado em inglês. Isso também é interessante também, porque as pessoas estão muito acostumadas a ver o Guillermo del Toro já dirigindo filmes em inglês, né? Como eu gosto muito de filme clássico, eu gostaria muito de ter visto mais filmes desses bem clássicos, até dos europeus, inclusive, que, infelizmente, eu não tive tanta oportunidade de assistir. E um deles é o Ladrões de Bicicleta, que é um filme de 1948 do Vittorio De Sica, que eu já ouvi falar muito dele, eu sei que ele é muito bom, sei que ele é muito interessante. Enfim, é um dos clássicos que estão na minha lista, mas eu não tive a oportunidade ainda. Ladrões de Bicicleta é bem legal, cara. Assisti na faculdade, como alguns sabem e outros não, que não entram no site. Eu fiz faculdade de Direito e eu lembro muito bem quando eu assisti esse filme, cara. E é bem legal. Ele é interessante, ele é diferente da maioria desses filmes clássicos, mas é um bom filme também. Eu não sei absolutamente nada sobre esse filme, não sabia da existência dele, desculpe a minha ignorância, e pretendo assistir ele porque eu estou anotando todos os filmes que falamos aqui que eu não tenha visto, além da minha lista. Tem uma cena no filme que, nossa, acho que o pessoal ficou até o final da faculdade zoando, que o filho do personagem principal, ele rouba uma bicicleta, e ele apanha do pai dele, ele fala assim, mas papá! E apanha, moleque. E a gente sempre zoava na classe, professor dando uma aula de direito previdenciário, fudida, assim, de difícil. Papá! Agora eu vou lembrar disso também quando eu for assistir também. O último filme que eu vou falar é um que com certeza o meu pai vai dar umas porradas em mim por eu não ter assistido esse filme, que eu sei que ele foi no cinema quando passou e ele gosta bastante. Eu não assisti Dança com Lobos, com Kevin Costner. Que legal, eu também não. Cara, Dança com Lobos é um filme clássico também. Ele tem aí como principal chamariz do filme ser dirigido pelo Kevin Costner. E é um filme meio, vamos dizer, estilo O Último dos Moicanos. O Último dos Moicanos você já viu? Cara, não lembro. Não posso garantir. Não coloco minha mão por fogo nem pelo último, nem por todos os moicanos. Eu não só assisti, como quando eu assisti O Último dos Moicanos, não quando eu assisti, mas durante um tempo, eu tinha a imagem do Daniel Day-Lewis e a palavra Dança com Lobos
na minha mente. Não sei se eles são da mesma época, exatamente do mesmo ano, mas eu ligava os dois. Aí quando eu assisti o Último dos Moicanos, eu assisti o Último dos Moicanos, mas aí eu não assisti o Dança com Lobos. Olha só que coisa. É, mais ou menos a mesma época, porque o Último dos Moicanos é de 92, Dança com Lobos é de 90, mas é mais ou menos a mesma pegada. Eu acho que ainda Dança com Lobos, ele tá mais próximo ainda do Último Samurai. O Último Samurai você assistiu, né? Milhares de vezes, cara. Esse filme não tem como não assistir, hein, Rafael? Então, é o mesmo princípio, assim. O Kevin Costner é um soldado super conceituado e tal, daí ele tá vivendo bem aquela época de guerra civil, né, nos Estados Unidos e tal, e ele acaba indo para uma tribo, começa a viver lá, conhece os costumes e tal, se encanta pela tribo, e aí meio que vira casaca, né? Vamos dizer assim. Mas é um filme muito bom mesmo. Foi por ser antes, inclusive, de O Último dos Moicanos, eu digo assim que ele é próximo de O Último dos Moicanos porque ele tem muito essa coisa também da coragem, dessa coisa do índio e tal, mas ele foi um filme assim que tipo, ele teve essa coisa da cultura, de um personagem entrar na cultura de um inimigo, que foi até uma coisa, de uma certa forma, nova pro cinema, né? E ele ganhou vários Oscars também, inclusive de melhor filme em 91. Então, como vocês não assistiram, vale a pena assistir. Ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 44. Falamos aqui sobre vergonha, os filmes que a gente deveria ter visto e não viu. Hoje a casa caiu, a gente descobriu várias verdades aí sobre o Henrique, sobre o Daniel, e chegamos a mais um final, e agora a gente só tem o convite para deixar aqui para vocês, para ficar esperto no podcast Cinemação número 45. É isso mesmo, podcast 45 sobre o Super-Homem, o podcast onde destrincharemos o Homem de Aço. Vamos falar sobre o Super-Homem. Hoje não vamos ter plano detalhe devido à correria do dia a dia, mas a gente deixa aqui o nosso forte abraço. O podcast Cinemação número 44 fica por aqui. Até a próxima!